Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 808 Reino Lendário? Ni Yan recebeu a notícia de que Fallen Angel estava finalmente intensificando seus ataques a Angel Corps, onde a princípio eles mantinham pequenas escaramuças de apenas algumas centenas de homens, agora enviavam exércitos inteiros de dezenas de milhares de jogadores. Os dois lados estavam em conflito feroz. A As Kickers United também havia despachado 30.000 soldados. Eles esporadicamente participariam e lançariam ataques às forças da Angel Corps e do grupo financeiro Century. Os jogadores do Império Viridiano e Satrin sentiram uma tempestade se aproximando. A As Kickers United estava de olho na Angel Corps e no grupo financeiro Century. Se os dois lados entrassem em conflito, uma guerra de proporções épicas irromperia. Ambos eram hegemônicos de seus respectivos impérios, com centenas e centenas de milhares de membros sob eles, além de muitos ramos. Ambos os lados chamariam exércitos de milhões de jogadores. Uma guerra dessa escala afetaria todo o equilíbrio de poder de todo o Império Viridiano e Satrin. Todos seriam afetados. O intenso atrito entre os dois lados continuou aumentando. O cheiro de pólvora era forte no ar. Suspeitosamente, embora várias grandes batalhas tenham sido travadas no Império Satrin, a Angel Corps nunca lançou uma retaliação feroz e simplesmente se manteve firme. Os superiores das guildas também não mostravam o rosto há mais de um mês. Ninguém, nem seus próprios membros, sabiam onde Soaring Angel e os outros estavam. Fallen Angel estava progredindo em todas as frentes. Quando as chamas da guerra se espalharam, eles já estavam se preparando para sitiar uma fortaleza. Angel Corps e Fallen Angel eram inimigos jurados. Os dois tinham até nomes opostos. O conflito deles era irreconciliável. Com um aliado poderoso como Fallen Angel ao seu lado, a As Kickers United sentiu muito menos pressão. Ni Yan recebeu a notícia que os 7 tecelões da alma da Fallen Angel estavam planejando fazer uma viagem à superfície. Tecelão da alma era o avanço de classe final do Império dos Mortos-Vivos. Como os mestres dos Impérios Viridiano e Satrin, os tecelões da alma do Império dos Mortos-Vivos eram muito mais fortes do que os asas de prata da tribo demoníaca. Haviam apenas 13 tecelões da alma em todo o Império dos Mortos-Vivos e 7 deles pertenciam a Fallen Angel. Isso era uma conquista e tanto. Com os 7 tecelões da alma da Fallen Angel chegando à superfície, a Angel Corps já sentiu uma dor de cabeça chegando. Ni Yan passou várias ordens para os jogadores da As Kickers United. Ele enviou algumas tropas para o Império Satrin para criar problemas para a Angel Corps. Enquanto isso, ele fez aqueles com potencial se focarem em nivelar, executar masmorras e aumentar a qualidade dos seus equipamentos. A As Kickers United e Angel Corps estavam lutando uma guerra de desgaste. Essa batalha não será vencida em alguns dias, ou semanas. Então, eles precisavam lutar por cada pequena vantagem que podiam obter, mantê-la, e corroer o inimigo sempre que possível. Ni Yan não queria lançar uma ofensiva total por enquanto. Afinal, o Império Satrin era o território da Angel Corps e do grupo financeiro Century. Eles operavam lá desde o lançamento do jogo. A posição deles não seria fácil de mudar. Como diz o ditado, um dragão forte não pode reprimir uma cobra local. Se ele realmente quisesse entrar no Império Satrin, teria que seriamente considerar as consequências de perder a guerra. A As Kickers United e suas guildas filiais já tinham 300.000 jogadores perambulando pelo Império Satrin. Havia também a Heaven Song, que crescia constantemente sob a liderança de Ronin. Ni Yan os deixaria lentamente se afastar da Angel Corps. Fora esses assuntos, nada mais de interesse para Ni Yan estava acontecendo nos Impérios Satrin e Viridiano. Um mês passou em um piscar de olhos. A Cordilheira Viridiana. Uma silhueta esvoaçava sobre as rochas salientes, fazendo com que a parede da montanha parecesse terreno plano. Essa pessoa era Ni Yan. Ele passou a maior parte do mês aqui procurando por pistas. Quando ele se encontrou com um mercante de joias Ofinis na cidade Blaze, ele descobriu que Ofinis havia sido roubado por um grupo de bandidos enquanto transportava suas mercadorias pela Cordilheira Viridiana. Ele perdeu tudo, incluindo as grevas de abaque. Foi aí onde as pistas da missão chegaram ao fim. Ni Yan se sentiu impotente. Ele já estava a 86% para o nível 150, mas ainda não havia encontrado informações sobre os bandidos ou as grevas. Monstros de nível 180 apareciam na Cordilheira Viridiana. Haviam muitas elites e lordes também. Mesmo algumas grandes criaturas voadoras podiam ser vistas voando pelo céu. Definitivamente uma região selvagem e perigosa. Então, Ni Yan não conseguiu mobilizar uma grande força para ajudá-lo a procurar, mas ele ainda recrutou cerca de 100 ladrões. Eles se espalharam e investigaram ao redor. No entanto, a Cordilheira Viridiana era enorme, cobrindo o leste e sul do Império Viridiano, e eles eram poucos. Não era fácil encontrar pistas, principalmente porque a única informação que eles tinham era que estavam procurando por um grupo de bandidos. Depois que a situação no Império Viridiano se acalmou, Blade Light e os outros mestres se sentiram mais confortáveis partindo para lugares distantes. Eles começaram a limpar alguns chefes famosos, variando do nível 150 ao nível 180. Muitos eram variantes ou mesmo lordes demonificados. Isso só era possível graças ao escudo da Torre de Dracuro. Blade Light podia tancar esses chefes com facilidade. Ao derrubar mais e mais lordes, eles obtiveram um item fenomenal após o outro. A qualidade de seus equipamentos coletivos aumentou alguns pontos.
Você já encontrou as grevas de Abaque? Se você ainda não encontrou, vamos caçar o Titã de Lava. Bladelight disse. Ni-Yan queria adquirir as grevas antes de enfrentar o Titã de Lava, mas ele já havia passado um mês procurando e não tinha nenhuma sorte. Os outros estavam começando a ficar impacientes. Se não fossem algumas coisas inesperadas, eles já teriam matado o Titã de Lava há muito tempo. Já era hora. Tudo bem, vou adiar por algum tempo. Ni-Yan soltou um suspiro profundo. Ele fez tudo o que pôde, mas mesmo depois de procurar alto e baixo por tanto tempo, ele não encontrou nada. Talvez algumas novas informações apareçam mais tarde. Ótimo, vou falar para todos se prepararem. Bladelight disse. Ni-Yan estava prestes a sair, quando a equipe de ladrões enviou um relatório para ele. Alguém havia descoberto um templo que um grupo de bandidos chamava de lar. Estava localizado na parte norte da cordilheira, em um lugar chamado Cume Morados. Finalmente, uma pista. O coração de Ni-Yan tremeu. Combinava perfeitamente com a descrição que o Finis havia lhe dado. Ni-Yan rapidamente enviou uma mensagem para Bladelight. Eles teriam que esperar. Ele investigaria o covil dos bandidos primeiro. Ni-Yan ativou Gale Step e correu em direção ao Cume Morados. A velocidade de Ni-Yan nas montanhas era apenas um quinto de sua velocidade normal. Depois de correr por uns bons 15 minutos, ele finalmente chegou. Depois de entrar no Cume Morados, Ni-Yan se encontrou com os ladrões recrutados por ele. Havia uma dúzia deles aqui no total. Chefe, você está aqui. Os ladrões cumprimentaram animadamente. Vocês exploraram o covil dos bandidos? Ni-Yan perguntou. Os ladrões se entreolharam antes de dar um passo à frente com um sorriso amargo. Desculpe, chefe, somos inúteis. 16 de nós já tentaram se infiltrar naquele lugar, mas nenhum de nós saiu vivo. Revivemos em um cemitério próximo. O que? Ni-Yan deixou escapar em surpresa. Ele sabia exatamente o quão forte esses ladrões eram. Nenhum deles deveria ser menosprezado. Normalmente, mesmo que encontrassem perigo, eles ainda poderiam escapar com suas vidas, para não falar de todos os 16 morrendo. O que você viu lá dentro? Nós nem passamos pela da entrada da frente. A praça do lado de fora do templo é protegida por lordes variantes nível 180. Esses bandidos são compostos de raças diferentes. Vimos humanos, elfos, orques e até gigantes. Havia várias centenas deles no total. Quanto ao que está dentro, não temos ideia. Um dos ladrões respondeu. Lordes variantes nível 180, todos eles. Não é de admirar que nenhum desses ladrões tenha saído vivo. Se os guardas da entrada já eram tão fortes, o que ele encontraria lá dentro? Que tipo de templo é esse? Ni-Yan perguntou. Os ladrões balançaram a cabeças. Apenas um monte de ruínas. Quando nos aproximamos da área, nem recebemos uma notificação. Ni-Yan fez mais algumas perguntas. Porém, como nenhum deles entrou no templo, suas respostas poderiam ser resumidas com não sei, ou não faço ideia. Parecia que ele não iria obter mais informações deles. Ele só podia entrar e dar uma olhada. Vocês podem voltar. Obrigado pela ajuda. Recompensarei a todos vocês com 10.000 pontos de mérito por encontrar esse templo. Ni-Yan disse. Obrigado, chefe. Os ladrões estavam todos muito felizes. 10.000 pontos de mérito eram suficientes para todos eles atualizarem seus equipamentos por um nível. Quando eles estavam prestes a partir, um dos ladrões parecia que iria dizer algo, mas estava hesitando. O que é? Fale, Ni-Yan disse. Quando eu estava me escondendo do lado de fora do perímetro do templo, consegui espiar pela janela e vi uma biblioteca. Havia esse símbolo de um obelisco lá dentro. O ladrão abriu uma tela virtual e desenhou um símbolo estranho. Era um desenho redondo com o que parecia uma árvore no centro. Eu fiz algumas pesquisas e descobri que esse é o símbolo da deusa da vida. Acho que esse é um templo dedicado a ela. Segundo a lenda, quando a deusa da vida foi morta durante a guerra, sua divindade se despedaçou. Esse templo provavelmente foi abandonado após sua morte. O ladrão olhou para Ni-Yan nervosamente, vendo que Ni-Yan parecia estar pensando profundamente. Ele não se atreveu a incomodá-lo. O que mais você aprendeu com sua pesquisa? Ni-Yan perguntou. Nada mais, mas quando eu estava fazendo minha pesquisa, descobri uma certa linha. Uma divindade completa permitirá que você sinta o poder de um deus e passe pela porta de um reino lendário. Não tenho muita certeza do que isso significa ou se está relacionado a esse templo. O ladrão murmurou em um sussurro baixo. Ele se sentiu extremamente nervoso diante de um figurão como Ni-Yan. O coração de Ni-Yan tremeu. Passar pela porta de um reino lendário? O que isso significa? Ele se lembrou das 3 divindades despedaçadas em sua bolsa. Esses fragmentos poderiam ser infundidos de volta a uma divindade completa?